Olá, estimado amigo e amiga da Novo Tempo. É com prazer que estou aqui consigo e podemos partilhar juntos a palavra de Deus. Gostaria que pudéssemos meditar na história de um homem, um episódio de um homem que irritou a Deus. Sabe, a Bíblia está cheia de histórias emocionantes, histórias de vida real, histórias de amor, histórias de ódio, de justiça, de injustiça, histórias de vitórias e derrotas, histórias de oportunidades perdidas, oportunidades ganhas. E podemos citar muito mais. Eu creio que a tua imaginação identificou aqui algumas destas histórias. Hoje, vamos falar da história da vida de um rei chamado Manassés. Ele foi o 14º monarca do reinado de Judá. Ele teve um longo reinado que durou aproximadamente 55 anos, entre o ano 697 a 642 a.C. Ele foi filho do rei Ezequias. Manassés foi um homem que agiu intencionalmente para irritar a Deus. Ele acabou por fazer coisas horríveis, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E a Bíblia descreve o seu registro criminal como sendo um dos piores bandidos e criminosos. Vamos ler. No livro de 2 de Crônicas, o capítulo 33, o versículo 1 a 6. 2 de Crônicas, o capítulo 33, o versículo 1 ao versículo 6. E nos diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos Balaíns, é o nome plural, podemos dizer a Baal. Fez postes sagrados e se prostrou diante de todo o exército dos seus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Em ambos os átrios do templo do Senhor, edificou altares a todo o exército dos seus. Sacrificou os seus filhos, passando-os pelo fogo, no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, e consultou médiuns e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Manassés recorreu a agências satânicas para encontrar soluções para os seus problemas. Em vez de muitas vezes ele consultar a Deus, de consultar ao Senhor, ele preferiu consultar Satanás. É interessante que na mentalidade hebraica, um dos piores pecados que o homem pode cometer é a idolatria. Manassés recebeu uma boa educação de seus pais. E toda a educação que ele recebeu apontava para o Deus verdadeiro. Isso foi aquilo que seus pais o ensinaram. Mas aos poucos, ele foi abrindo brechas e mais brechas, até que Satanás finalmente assumiu o controle total da sua vida. Ele acabou por trilhar o seu próprio caminho. Talvez ele tenha começado com uma famosa frase que todos nós alguma vez já ouvimos: que mal é que tem? Quantas vezes ouvimos essa frase?
Talvez fazemos aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada, achamos bonito, achamos engraçado, mas sabemos muito bem que talvez as escolhas que acabamos por fazer não agradam ao Senhor. Não vão de acordo com os desejos e com os planos que Deus tem para mim. E muitas vezes citamos a falar, mas que mal que isso tem. Cada passo em direção ao pecado o fazia afastar-se cada vez mais e mais de Deus. Aos olhos humanos, o seu caso estava decidido. Perdido. Não havia mais nada a fazer. Ele estava perdido. Mesmo assim, a bondade de Deus, e eu quero que possas reter esta pequena frase, a bondade de Deus vai ainda muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Sabes? Deus permitiu que ele fosse capturado por um rei ímpio e o meteu numa prisão. E lá dentro da prisão, Manassés se arrependeu. Vamos ler 2 de Crônicas, o capítulo 33, agora o versículo 11 a 17. 2 de Crônicas, o capítulo 33, o versículo 11 a 17. No mesmo capítulo que começamos a ler. E diz assim: Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor e o seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Depois que ele orou, Deus ouviu e atendeu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, reedificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, e rodeando até Ofel. Também o levantou muito alto, pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Então, reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e ações de graça. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Manassés fez uma oração sincera ao Deus do céu. O Senhor é bom e misericordioso, pronto a perdoar aqueles que o invocam e em sinceridade de coração. Já reparaste que a história de Manassés também é uma história semelhante à história de Jonas? Jonas, aquele profeta, aquele homem de Deus que fugiu da presença de Deus e foi lançado no fundo do mar por causa da desobediência, porque não queria obedecer aos desígnios, não queria obedecer às ordens que Deus lhe tinha dado. E ele acabou por ser lançado no mar e um grande peixe o engoliu. E sabemos muito bem, lá dentro do ventre do peixe, ele clamou a Deus. Ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de ambos, tanto de Manassés como de Jonas. A isso nós chamamos de graça. Sabes? Ninguém está tão longe de Deus
que não possa ser salvo por Jesus. Eu volto a repetir. Ninguém. Tu ainda não foste tão longe que o Senhor não te possa salvar. Às vezes tu podes pensar, talvez a minha vida já fiz tantas más escolhas na minha vida. Já sofri tanto. E possivelmente Deus já se esqueceu de mim. Não. Não foste suficientemente longe que a graça de Deus não te possa alcançar. Se sentes que foste longe demais, sabes uma coisa? É que se deixarmos de ser rebeldes e gritarmos por socorro do céu realmente chegará o perdão. O perdão da mesma forma como esse perdão chegou a Manassés e a Jonas. Deus está sempre pronto para te perdoar. Um outro texto que nós encontramos na Bíblia é um texto fantástico que nós encontramos no livro de Hebreus. Hebreus, o capítulo 7, o versículo 25. Vamos abrir. Hebreus, o capítulo 7, o versículo 25. Hebreus, o capítulo 7, o versículo 25. Ora, repara só nesse texto. Se eventualmente não sublinhaste na tua Bíblia, então sublinha esse texto, marca esse texto. E espero que nunca te esqueças dele. Hebreus 7, 25 nos diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Já reparaste? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegam a Deus. A única coisa que Deus espera de ti, meu prezado amigo, ou prezada amiga, é que se tu te sentes que não tens valor algum, se sentes que foste tão longe demais, não te esqueças desse versículo. Hebreus, o capítulo 7, versículo 27. O capítulo 7, versículo 25, como disse. E também temos um outro texto muito interessante também, que nós encontramos no livro de João, capítulo 6, o versículo 37. João, o Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 37. João 6, o versículo 37. Olha outro texto maravilhoso. E também pode sublinhar na tua Bíblia. Ele diz assim, são palavras do próprio Jesus. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que coisa maravilhosa esta. De maneira nenhuma o lançarei fora. Possivelmente essas são também palavras que eu lembro de um outro episódio, uma história que a Bíblia também nos conta, de um leproso. Esse leproso que possivelmente ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E quantos milagres é que ele ouviu. As pessoas testemunhavam e falavam de que realmente Jesus não rejeitava ninguém. Este homem que tinha lepra, talvez ele pensou, olha, esta grande é a minha sorte. E quando ouviu que Jesus estava a passar pelo lugar onde ele estava, bem pertinho, ele pensou, se é dessa vez que eu vou. Fez todos os cálculos. E ele corre em direção a Jesus. Aquela multidão que estava à volta de Jesus, apercebendo que estava aqui um leproso, fugiram, menos Jesus. E ele pediu se Jesus o podia curar. Jesus disse, quero ser limpo. E Jesus o curou. Se Jesus curou aquele leproso, não pode curar as tuas feridas?
não pode perdoar os teus pecados? É claro que sim. A maior alegria que Deus tem e aquilo que o Senhor mais deseja é que eu possa entregar o meu coração sujo, possa confessar os meus pecados. E sabes o que Deus nos dá em troca? O seu amor, o seu perdão e a salvação. Voltando à nossa história. Se quisermos ser livres, devemos recorrer a Jesus. Há uma autora cristã, no livro Ciência do Bom Viver, na página 175 e na página 176, ele diz assim, repare só, diz que Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Seja quais forem as nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a comunicar. Deus não nos deixou sozinhos e abandonados. Apesar do pecado fazer divisão entre nós e o nosso Deus, Ele está mais próximo de nós daquilo que nós pensamos. E nesta guerra, neste grande conflito entre o bem e o mal, nós estamos em desvantagem. Porque Satanás é muito mais poderoso do que nós. É muito mais poderoso do que tu e eu. Mas aquilo que Deus realmente deseja é que nós, ao fazermos amizades com o nosso Senhor Jesus, Ele nos capacita, Ele nos dá forças. É Ele que luta contra o inimigo. A única coisa que Deus espera é que nós possamos, que tu possas confiar plenamente no poder de Deus, no poder do alto. Manassés fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele afastou-se de tal forma, foi tão longe, mas a graça do Senhor conseguiu tirá-lo lá do fundo do poço. Prezado amigo e prezada amiga, que essa história de Manassés, que essa experiência que ele viveu, o final dessa história foi um final vitorioso, porque ainda se lembrou do Senhor Jesus, ainda se lembrou do seu Deus. Que tu também, em momento algum, te possas esquecer do Senhor. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que o Senhor te possa dar a paz, que o Senhor te possa abençoar grandemente, que Ele possa ser o teu amigo e que tu possas recorrer a Ele sempre que precisares. Ele tem planos de paz para ti. Ele tem planos para ti. Tem planos para a tua família também. Faça de Jesus o teu amigo. Nunca te esqueças disso. Que Deus te abençoe e te possa conceder um resto do final do dia muito feliz com Ele.